né? Nós 5. Nós 4, nós 5. Olha eu contando Nós com gente. 4. Mas deve ter alguém do seu lado. Pode ser que a Mari entre, né? Pode ser. Bom, novamente, boa noite a todos e todas. Antes da gente começar, quem acordou hoje aí, escolhido, né? The Chosen One, para fazer a nossa prece inicial. Eu faço. Eu faço. Você faz, Lucília? Faço. Então é contigo. Vamos elevar o nosso pensamento para que ele chegue até Jesus, esse nosso mestre, com tantos ensinamentos que a gente, né, precisa colocar em prática, mas tanta coisa bonita que a gente aprende com ele. E aqui nesse estudo também, tanto conhecimento para que a gente possa melhorar o nosso entendimento. Então a gente só tem que agradecer por essa oportunidade que temos de estar aqui reunidos e fazer esse estudo maravilhoso, né? Aprendendo então essa doutrina linda que Jesus trouxe para nós, né? Esses ensinamentos, aliás, né, que Jesus trouxe para nós, e essa doutrina linda que veio através de Kardec. Então, agradecendo muitíssimo, eu peço a permissão para que possamos iniciar os estudos desta noite, dizendo graças a Deus. Que assim seja. Eu não lembro se semana passada, quando eu falei isso, eu falei enquanto a gente estava gravando, eu já estava gravando. Mas a gente terminou o módulo de obsessão, né? Inclusive, eu mandei os slides para vocês, acho que sim, né? Acho que não. Bom, não sei. Acho que não. Né? Deixa eu dar uma olhada. Acho que mandou sim. Acho que mandei sim. Tá mandou. Acho que só o da semana passada que eu não mandei, né? Da semana passada. Mas semana passada não tem conteúdo, né? Foi mais uma. Uma semana passada. Que até já me deu ideia para fazer palestra. Quando eu fizer palestra, já vou falar alguma coisa sobre. Legal. Oi, Guilherme, você caiu aí? O Guilherme caiu. Acho que caiu. Vânia, Vivi está de quantos meses? Deixa eu pensar. Vai fazer 22 semanas. É negócio de mês e semana, isso é uma confusão danada. 22 semanas essa semana. Está mais ou menos na metade. A previsão é julho. Julho? Que bacana. Legal. Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Até onde vocês ouviram? Nada. Até no... Nada? Não. Você sim. Você falou que semana passada e aí parou. Aí não desceu. Você não mandou da semana passada, porque semana passada foi mais um bate-papo, né? Eu usou para palestra, você quer usar para palestra. Esse tema para palestra. Então, voltando. Eu só queria dizer que a gente, eu acho que vai conseguir terminar, de repente, esse último módulo antes de acabar o ano, né? Bem provável. E aí, qualquer coisa, a gente começa alguma coisa do segundo livro, pega alguns temas, que a gente vai ver, por exemplo, esse módulo agora vai ter alguns temas que a gente já viu, né? A gente já viu no tomo 3, no tomo único. Inclusive o tema de hoje, que é sobre a desencarnação. Tá. A gente teve aí bastante tempo, né, falando sobre a morte, sobre a desencarnação, e hoje a gente vai falar de novo. Eu vou falar algumas coisas extras, né, porque a gente não falou, mas nada assim muito diferente do que aquilo que a gente já viu. Que vocês já estão craques aí para falar de saber sobre a desencarnação. Bom, esqueci de abrir os slides. Tô aqui falando, esqueci de abrir. Deixa eu só colocar os slides aqui, aí eu compartilho com vocês para a gente poder começar. Ai, Jesus. Desencarnação. Tá abrindo aqui. Então, enquanto a aba aberta, Jesus amado. Me avisem quando vocês já estiverem vendo, por gentileza.
Já estou vendo. Já estão vendo? Uhum. Então tá bom. Então, desencarnação. Por que a gente espírita fala desencarnação e não morte? Porque a morte dá a impressão de um fim, né? Que, na verdade, não existe esse fim, né? Uhum. Você, né, vai para a espiritualidade, depois você encarna novamente. Será que é isso? Esse é o início do pensamento, é isso aí. Todo mundo que morre desencarna? Sim. O que é desencarnar? É o espírito voltar para a espiritualidade, né? Terminar a vida aqui na vida física, né? Vamos tentar definir isso de uma maneira melhor? Vamos dizer que Vamos. desencarnar... Vocês estão me ouvindo bem? Estou Sim. muito bem. Vamos dizer que desencarnar é você se livrar da carne no sentido de ligação espiritual. Tudo bem? Tudo bem. E morte é toda vez que cessa a vida orgânica, ok? Então, se o corpo não tem mais fluido vital, morte. Mas se o espírito ainda está ligado nele, então ele ainda não desencarnou por completo. Por definição, ele não desencarnou ainda. Ele está ali ligado ao corpo, certo? Ah, mas o corpo não tem mais fluido vital. Ok, mas ele ainda não conseguiu se desenlaçar do corpo. Tudo bem? Tudo bem. Mas eu consigo desencarnar antes de morrer? Consigo. Espíritos mais evoluídos são retirados do corpo antes que o corpo perca fluido vital. Isso pode acontecer. Por exemplo, antes de um acidente. Alguns espíritos evoluídos não chegam a sofrer o choque do acidente. Eles são retirados alguns segundos antes. Tudo bem? Tudo certo Sim. daqui? Sim. Então, nem sempre quem desencarna morre, nem sempre quem morre desencarna. Agora entendi. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Ok. E aí eu comecei só com uma coisinha que o Leon Denis escreve no livro Problema do Ser e do Destino. O livro, gente, se chama O Problema do Ser e do Destino, tá? A Feber colocou a dor lá no final, mas não tem essa dor, não. O livro é dividido em 3 partes, né? Problema do Ser, Problema do Destino e as potências da alma. A terceira parte são as potências da alma. Uma das potências da alma é a dor. Mas tem várias. Tem a vontade, tem o amor. E aí, não sei por que a FEB colocou a dor. Não sei se foi jogada de marketing. Mas o nome real do livro é O Problema do Ser e do Destino. Leon Denis diz assim: a certeza de reencontrar os amigos depois da morte, de reatar as relações que tivera na terra, de não perder um só fruto do seu trabalho, de engrandecer-se incessantemente em inteligência e perfeição, dá-lhe paciência para esperar e coragem para suportar as fadigas momentâneas da vida terrena. O Kardec, no livro, não só Kardec, mas no Evangelho segundo o Espiritismo, eu acho que era o Erasto, que foi discípulo de Paulo, né, o espírito, que em uma comunicação ele fala que só da gente entender que a gente é um espírito imortal, isso já muda completamente a nossa noção da existência. Vocês concordam com isso? Que está em linha, né, com o que o Leon Denis falou? Poxa, você tem a certeza que você vai reencontrar os amigos, vai reatar as relações, não vai perder nada do fruto do seu trabalho, que você continua sempre se engrandecendo em inteligência, em perfeição, em moralidade. Só de você saber disso, isso te dá paciência para esperar, te dá coragem para suportar? O que vocês acham? E aí, vocês concordam com isso? Não sei, Guilherme. Não sei te responder isso, não. A paciência para esperar e coragem para suportar as fadigas momentâneas da vida terrena, a gente não é tão evoluído para esse suporte. Leon Denis era, né? Não, eu sei, mas assim, de você saber que tem uma vida após essa vida, digamos assim. Isso te gera o quê? Conforto? Conforto. Isso te dá, de certa forma, força? Dá, eu acho que dá uma força, sim.
Dá. Então, em certo sentido, é isso que eles querem dizer. Conforto, conforto sim, porque a gente passa, como a gente está estudando, a gente passa a entender a coisa de outra forma. Sim. Não aquela morte terrível, entendeu? Que vai acabar tudo que a gente tinha noção antes. A gente já vê que tem, né, uma vida após a morte. E tudo isso que você falou aí, que vai encontrar os amigos, né? Isso daí já dá um certo conforto. Mas eu acho também, pelo menos no meu caso, apesar de estudar muito, no fundo, não é que eu não acredite, mas eu queria ter assim uma provinha, entendeu? Nem que fosse pequena. Às vezes eu me pego pensando nisso, sabe? Entendi. Acho que eu ainda tenho que evoluir muito para poder falar que acredito plenamente. Não é que eu não acredite, eu queria uma pequena prova, pelo menos. Você queria ter a certeza, né? Isso. Você acredita, mas falta certeza, né? Uma pequena certeza, uma prova de que realmente isso é verdade. Embora a gente estude, né? Eu acredito no que eu estou estudando, tanto que eu estou seguindo, mas às vezes me vem essa ponta de dúvida, sabe? É o encontro de cada um, Lucília. Cada um tem o seu momento mesmo. Isso fala sobre cada um de nós só, sobre os momentos que cada um teremos e construiremos essas certezas. Isso é natural. Não há nada mal nisso, não. Eu acredito que eu acho que a maioria das pessoas tem essa dúvida, porque realmente tem hora que você fala, poxa, e também às vezes eu converso com outras pessoas e também tem, entendeu? São de doutrina, são espíritas e tudo, mas fica aquela pontinha de dúvida, sabe? Sim. Então eu às vezes me cobro disso também, que eu falo, não, eu não poderia ter essa dúvida, mas ela vem de vez em quando. Não, eu acho que essa dúvida é saudável. Não tem. Eu acho que essa dúvida é saudável. É porque nunca vai ser como a gente imagina que seja. As coisas são como são, né? E às vezes é difícil a gente lidar com uma coisa muito abstrata, então é natural que haja essa dúvida mesmo. Exatamente. Ainda faltam ferramentas, sentidos para a gente gerar essa certeza maior, né? Uma certeza que a gente sabe que o sol, todos os dias a gente vai vê-lo, né? Exatamente. A Terra vai girar. Isso é uma certeza. Você vai dormir, no outro dia você não fica preocupada, né? Isso é uma certeza. Pois é, mas aí eu me pego me cobrando, porque, poxa, eu não podia ter essa dúvida, mas eu tenho, de vez em quando vem essa dúvida. Principalmente agora, depois do desencarne do Luiz Guilherme, eu queria tanto saber se ele está realmente bem, se ele está realmente sendo tratado, apesar de que, né, tive algumas intuições aí, tudo, alguns sonhos, mas aí sempre fica uma pontinha lá no fundo. Eu queria não ter essa pontinha de dúvida. Quando acontecer aquilo que tiver que acontecer, essa pontinha de dúvida vai se esvair. Eu espero. Você vai crescer. Espero. Essa certeza vai crescer. Eu sei que vai ter uma hora que eu vou sanar essa dúvida. De uma forma ou de outra. Não sei como, mas eu sei que vai chegar uma hora que eu vou conseguir. Eu acho que assim, essas dúvidas que permeiam a nossa existência, né, sejam elas quais forem, eu acho que a gente só consegue saná-las quando a gente tem as ferramentas suficientes, sabe? Eu fico pensando muito isso na minha existência, assim. Nas dúvidas que eu carrego, nas incertezas que eu carrego, eu as carrego porque ainda não tenho maturidade ou ferramentas suficientes para suportar a certeza dessa afirmação, a certeza dessa informação. Exatamente. Porque eu sei que quando eu tiver certeza, eu vou mudar. Uma coisa vai mudar em mim, a minha percepção, talvez meu círculo de amizades, talvez a vida em geral vire de cabeça para baixo. E talvez eu ainda não tenha capacidade de elaborar, de amadurecer essa certeza. Então, até então, ela vai ser uma incerteza. E aí eu acho que com essa certeza eu vou concordar com tudo isso plenamente que o Leon Denis falou. Entendeu? Sim. Eu vou poder concordar com ele. Eu sei que tem pessoas que né, são médios, que já tiveram muitas
oportunidade de ter essa certeza. Eu ainda não tive, né? Não sei se vai ser através de um trabalho, né, mais profundo, trabalho mediúnico. Não sei como é que vai ser, mas eu sei que uma hora eu vou conseguir. Isso eu tenho certeza. Nem que seja lá depois, quando eu for. Exatamente. Acho que é isso, assim. Eu levo essa certeza comigo, que as incertezas que eu carrego, se eu ainda as carrego, é porque eu não tenho maturidade para elaborá-las como certezas, né? Para suportar as certezas, né? Então, até então, elas serão incertezas e tudo bem, né? Não tem problema nenhum. É. Não tem problema E nenhum. aí eu vou procurando estudar mais, entendeu? Isso. Sei lá, para entender melhor. A gente vai se então. engrandecendo, exatamente. Inteligência, em moralidade, em perfeição e incertezas. Exatamente, exatamente. Porque é como você falou, é uma coisa muito abstrata, né? Porque aquilo que você tem de concreto, aí tudo bem, você fala, não, acredito, tudo, mas é uma coisa abstrata, é um negócio meio complicado, eu acho. Exatamente. Mas é isso. Bacana, Lucília. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Não, acho que foi bem claro, ficou tudo claro. Tá bom. Alguns medos a gente também tem. Oi? Alguns medos também surgem. Sim, é claro. Com certeza. Da incerteza, né, gera um pouco de medo também. Sim, com toda certeza. A incerteza é medo, né? É disfarçado. Exatamente. Mas é medo. E tá tudo bem a gente ter medo, né? Sim, claro, ele também é saudável. São medos, são também medos tem seu lado naturais, né? saudável. Ele tem seu lado saudável também, né? Tá certo. Bom, muito bom. Mas vamos lá. Vamos falar então como é que é essa separação da alma do corpo pela desencarnação. Foi aquilo que a gente só comentou no início, né? Que há uma diferença entre desencarnação e morte. Morte, cessou o fluido vital, cessou a vida orgânica. A máquina física parou de funcionar. Ela não tem mais combustível, né? Que é o fluido vital. Enquanto que a alma pode, né? O ser ainda pode estar ali ligada a ela, né? O perispírito ainda pode estar conectado às moléculas. Vamos lá. A observação, no livro dos Espíritos, Kardec nos diz que a observação dele, né, nos grupos de estudos, comprova que no instante da morte, o desprendimento do perispírito não se completa subitamente, ou seja, de uma vez só. Ele é gradual. E que, lentidão variável conforme os espíritos, os indivíduos. Então, sempre depende. Depende do quê? Do grau evolutivo, principalmente. A gente já falou, né, de perturbações pós-morte, que isso tem a ver também com o tipo de acidente, né, com o tipo de morte, com a causa de morte. Então, varia muito. Mas o principal fator, o que mais pesa na balança, é sempre a evolução do ser, a moralidade e também a inteligência. Em uns, é bastante rápido, podendo-se dizer que o momento da morte é também o da libertação. Então tem uns que, como os laços estão mais frouxos, lembra que eu falei para vocês há muito tempo atrás, que é como, pensa que a ligação do perispírito com o corpo é como se você amarrasse um dedo no outro e desse um nozinho. Quanto mais preso você está à matéria, mais os dedos estão grudados. Quanto mais solto, mais frágilzinho é esse nó. Então, na hora de você soltar, isso solta muito rápido, né? Enquanto que se você der aquele nó forte, você pena ali um tempo para você conseguir soltar, não é assim? Der aquele nó de marinheiro, você vai demorar um pouco para soltar. Quanto mais agarrado você é à matéria, por isso que a gente fala agarrado, né? Preso à matéria. Que é nesse sentido mesmo que a gente constrói a imagem. É que essa ligação se torna tão forte que para você soltá-la, né, entre aspas, é muito complicado. Então, os técnicos, né, existem espíritos especializados nisso para realizarem. Quem assistiu aí o filme, né,
os mensageiros. No livro, os mensageiros se fala, né? Mas no filme é legal que tem esse recurso audiovisual, né? A gente vê lá todos ajudando, né? O rapaz a desencarnar, o José a desencarnar, né? E aí isso é bacana, né? Que a gente vai vendo como é esse processo. Acaba que ele não desencarna, né? Mas enfim. Então, em uns é bastante rápido, de maneira que o momento da morte também da libertação, e aqueles que, com a vida extremamente material e sensual, o desprendimento é muito menos rápido. Pode durar dias, semanas, meses, o que não implica a existência no corpo da menor vitalidade, nem a possibilidade de um retorno à vida. Não quer dizer que a alma que está ali presa ao corpo significa que ela vai voltar à vida, não, tá? Que ela está em estado de catalepsia, de letargia, que a gente também já falou. Não significa isso. A demora de um espírito se desprender do corpo diz sobre ao tipo de existência que ele teve, uma existência completamente voltada para o material, completamente inebriada pelos sentidos, em que ele sempre se achou vivo, né? Que só tinha esse corpo, que só tinha isso, que era tudo que ele tinha, né? Quando nós não somos o corpo, né? Nós estamos em um corpo, nós operamos nesse corpo. Vocês falaram bastante do EAD. Eu acho isso muito engraçado, porque como os temas do EAD casam, né, com os nossos temas aqui da segunda-feira, mas não só os do EAD da quarta, não. Os do EAD da quinta, que é lá no André Luiz, a gente está no livro 5. No livro 4, livro 5, a gente só estuda temas da doutrina espírita. A gente não fala do Evangelho, mas a gente aprofunda os temas. E, gente, curioso ou não, quinta-feira passada eu voltei, né, pro EAD da quinta-feira. E adivinha o tema que caiu para mim, que eu comecei falando semana passada e, obviamente, vou continuar falando essa semana. A sobrevivência da alma após a morte. E falei, caramba, olha só, né? E os temas circulares. Estou eu aqui de novo falando de uma coisa. Isso claramente é um sinal aí, né? Mas tá bom. É verdade. Então, esse desprendimento pode ser de segundos, pode ser minutos, pode ser de horas, pode ser de dias, pode ser de semanas, pode chegar até a meses de espíritos ainda presos ao corpo. E é por isso que alguns espíritos vão sentir os vermes roendo, pode sentir o fogo da cremação, né? Na cremação, por exemplo, é orientado 72 horas, né? E aí é complicado, né? Porque às vezes alguns cemitérios falam de 48, de 24, mas é orientado que seja, assim, uma média, né? De 72 horas, que imagina-se que o espírito já esteja desprendido daquilo dali. Porém, nem todos 72 horas se desprendem, né? E aí a gente tem que analisar com muita calma. Se de qualquer jeito vai ter que cremar, a gente faça bastante oração. Toda vez que alguém desencarna, a primeira coisa que a gente pode e deve pensar é que seja atenuada a perturbação pós-morte e que seja facilitado o desprendimento do corpo. Essa é a primeira oração. Esse é o primeiro pensamento que a gente tem que ter para essas pessoas que desencarnaram. Que às vezes a gente traz muito uma mentalidade, não que essa mentalidade esteja equivocada, tá? Mas a gente aprende e a gente vê que as coisas são mais complexas. Porque a gente traz uma mentalidade assim, não, que esteja em um lugar bom. Gente, às vezes a pessoa nem saiu ainda do corpo, então não tem como estar em nenhum lugar, né? Então, antes de tudo, que ela esteja liberta daquela situação, né? Uma tia minha, que ela é irmã do meu pai, ela já foi espírita, hoje ela é budista. E quando a nossa tia desencarnou, né? Minha tia-avó, tia dela, desencarnou e ela, assim, tinha uma vida bem voltada para as coisas materiais, né? E aí foi muito interessante porque no enterro dela, ela chegou perto de mim, né, essa minha tia, e falou assim, vamos orar para que ela se liberte logo das coisas da casa, né, que ela tanto gostava. Falei, tia, o que é mais importante, né, porque eu tenho medo também disso, até que ela volte para casa achando que ela está viva, né, procurando alguma coisa e ficar nesse sofrimento. Então foram orações bem recorrentes que a gente fez em relação a isso. Não sei como ela está, minha sensação é que ela esteja bem, mas é isso, né? A gente tem sempre que pensar, orar nesse sentido, por melhor que a pessoa tenha sido, né? Para aliviar mesmo os sofrimentos, aliviar essa perturbação pós-morte, ajudar a pessoa a se desenlaçar e
depois, é claro, a gente prossegue, lembrando com saudades carinhosas, lembrando com carinho, fazendo orações de força, pedindo para que essa pessoa, se estando em condições melhores, possa, vez ou outra, nos dar uma visita, né? Fornecer para a gente bons fluidos salutares, e a gente também para com ela, como era em vida, por exemplo, né? Então isso é muito legal, isso é muito importante. Bom, mas em geral, a separação da alma do corpo pela desencarnação, ela é isso. Esse tempo pode variar dependendo da evolução do espírito, principalmente. Ok? Guilherme, deixa eu te Oi? fazer uma pergunta. Claro, você sabe que eu nem gosto. Voltando ao filme Os Mensageiros, né? O nosso lar 2. Aí os espíritos prepararam o desencarne do José. Mas por que ele não desencarnou? Se já estavam preparando o desencarne dele. Então, gostei da pergunta. Olha só. A gente tem vários planos, né? No planejamento reencarnatório, tinha sido dito a eles o seguinte: olha, se vocês não cumprirem com a missão de vocês, para vocês não falharem de novo, vocês vão meter o pé da terra, né? Porque a gente sabe que vocês vão fazer besteira. Uhum. Mais ou menos isso, né? Claro que o Aniceto disse em um tom muito mais bonito, mais elevado, mas a ideia era essa. E aí o que acontece? Quando o Aniceto já estava pronto para tirar ele, houve uma intervenção daquele espírito, que era aquele garotinho, né? Sim. Acho que era Vicente. Não, Vicente não, Vicente era o outro. Aquele menininho que era extremamente carinhoso, caridoso e era um espírito um pouquinho mais elevado. Então ele fez uma prece intervindo para que ele ficasse. E aí existem forças, né? Existem espíritos superiores acima, muito acima do Aniceto. Que aí sabiam que essa intervenção geraria bons frutos para o José. Que de fato gerou, né? Ele foi ajudar o centro depois. Então, é uma coisa muito... E eu acho que é nesse livro mesmo, Mensageiros, que o André Luiz fala. É muito difícil a gente enxergar, mas até o mal está sob o comando do bem. Quer dizer, aconteceu aquilo tudo, mas no final das contas, o ter acontecido aquilo tudo é que fez com que José, no final, fosse ajudar. Né? Uhum. Então, existem planejamentos e percepções da existência que a gente não consegue ver. E até o Aniceto não conseguia, né, entender como houve aquela situação. Tanto que ele falou assim, gente, teve uma intervenção e acabou. Foram espíritos superiores a ele, né? Eu não sei se você vai lembrar do filme, mas também é bem descrito isso no livro, o diálogo dele com a ministra, né? Que ele tá ali, ansioso, que quer que o pessoal volte para a luz, né? Que o Otávio... Enfim, eles vêm, e aí a ministra fala, você não pode interferir no livre-arbítrio dele, né? Mas tudo vai conforme os planos de Deus. É verdade. E aí que é legal isso, né? Da gente perceber que a gente vai fazer o nosso melhor, vai fazer o nosso papel, vai ajudar, mas tem o livre-arbítrio da pessoa, porém tem os planos de Deus acima de tudo isso, né? Eu achei que fosse porque ele arrependeu, né? Daquela vida que ele levava, das bebidas e tudo. Então, ele momento ele fala, eu não quero mais beber, eu não quero mais... Ele queria melhorar. Sim, também teve isso. Mas principalmente foi a prece intercessória, né? Aliada com esse arrependimento dele, né? Exatamente. Que foi sincero, né? Exatamente. Isso aí. Legal. A alma, então, se desprende gradualmente e não se escapa como um pássaro cativo que se restituiu subitamente à liberdade. Aqueles dois estados se tocam e se confundem, de modo que esse espírito se desprende pouco a pouco dos laços que o prendiam. Foi o que eu falei, ó, eles se desatam, não se quebram. Então, por isso que eu fiz aquela analogia dos nós, né? Vai desenlaçando, desatando os nós, que é um processo, não quebra, não tem essa quebra, né? Ah, Guilherme, nem para acidente? Não, nem para isso. A pessoa não é arrancada, não é ejetada. Não. Se é um espírito mais evoluído, como os laços já estão mais frouxos, é como se você só puxar. Agora, se os laços estão mais presos, aconteceu um acidente, o espírito ainda está preso ali. O corpo morreu, mas o espírito ainda está ligado, porque ele está pensando que ele está vivo. Tudo bem? Tudo bem. Nas mortes... nas mortes violentas, por acidente e homicídio, o sofrimento é proporcional
a compreensão que o espírito tem a respeito da continuidade da vida em outro plano vibratório e ao grau de apego à vida material. Então, de novo, nessas condições, os laços que unem o corpo ao perispírito são mais tenazes, são mais grosseiros, né? E o desprendimento completo é mais lento. Gente, tudo bem até aqui? Tudo certo? Tudo Walter, bem. Vânia? Tudo bem. Sim, tudo bem? Ok, então. Nenhuma dúvida? A Lucília e a Vânia eu sei que não, porque já estão craques nisso, já falei tanto de desencarnação, né? O Walter que... Mas Mas aí, de vez em quando sempre aparecem tem. umas dúvidas sempre. De vez em quando aparecem umas dúvidas Então, aí. eu tinha uma questão, mas eu acho que eu não sei se eu consigo uma resposta, né? Porque é uma questão muito complexa que não está diretamente ligada até ao que a Lucília falou, mas é uma curiosidade que eu tinha, que eu não sei se o Gui ou se a gente mesmo vai conseguir explicar, que é o caso de uma pessoa que desencarna e essa pessoa fez muitos abortos não espontâneos. Como essa pessoa pode estar? Então, o aborto é sempre muito complexo. Sim, Muito eu complexo. tenho lido sobre isso, eu sei que é. O aborto é muito complexo. Por quê? No Livro dos Espíritos fala que todos os homens, né, todos os seres têm o direito de viver. Mas vamos lá, existem questões, né? Por exemplo, uma pessoa que abortou porque foi estuprada, foi vítima de uma violência sexual. Gente, isso há com toda certeza tem uma misericórdia divina por trás. É muito difícil a gente falar, não, isso vai acontecer com a pessoa. Aquilo vai acontecer com a pessoa. Não, isso é muito... E assim, é claro, se é uma situação em que a pessoa ela tem... Ah, não, eu vou ficar engravidando e vou ficar abortando. É a pior das situações, né? Vamos pensar assim. E a pessoa não tem não cria nenhum elo, nenhum sentimento pela criança que desenvolve. Ela só tem ali o prazer sexual e acabou, né? E aí, como não quer ter criança, ela fica abortando ao invés de ter algum método, né? Ela, sei lá, ligar as trompas, enfim. Porque ela não quer, às vezes, fazer uma violência pro corpo dela, mas aí, em compensação, ela faz ao ser que vai nascer. Bom, nesse pior caso, consciência é sempre o guia e a gente sabe que o estado espiritual da pessoa é reflexo da consciência dela. A gente sabe que essa pessoa que causa tanta violência, não só aos outros como a si própria, quando desencarnar vai ter esse reflexo. Agora, existem casos e casos, isso vai depender demais, né? Vítima de uma violência sexual, uma pessoa que não tem condições, às vezes do corpo, sociais, econômicas, tem sempre a misericórdia divina por trás. E outra coisa, o bem que se faz é nosso advogado por toda parte. O amor cobre essa multidão de pecados. Se a pessoa compreendeu que muitas vezes aqueles abortos que foram feitos em escolhas, né, desesperadas, ansiosas, preocupadas, e hoje a pessoa percebe isso, que ela tinha uma outra consciência, ela se arrepende daquilo ali, hoje ela consegue mudar, né? Seja dando total amor aos filhos que vão nascer, seja trabalhando com crianças, seja se dedicando completamente ao bem, com certeza esse bem que se fez, que se faz, vai cobrindo, vai suplantando o amor. E é claro, ela vai orar por essas almas que não puderam reencarnar através dela. Mas tem outra coisa também. Lembra que eu falei com vocês que até mesmo o mal está sob comando de Deus? Né? Muitas vezes, essas crianças que foram abortadas eram espíritos que precisavam de curta passagem sobre a Terra. Ou seja, ficar 2, 3, 4 meses. E acabou que vieram em mães, ou mães e pais, mas geralmente é sempre a escolha da mãe. Né? Às vezes a mãe, inclusive, ela é obrigada a abortar por causa do marido, né? Ou por causa do rapaz, do pai ali, porque ele a obrigou, porque ele a violentou para que ela fizesse isso. Então a gente às vezes pensa muito nas mulheres, mas a mulher é levada a fazer aquela escolha por causa de um relacionamento tóxico que ela se envolveu, e a responsabilidade às vezes é completamente do pai, enfim. Então isso varia de casos em casos, isso vai muito além. Mas assim,
sempre que possível, se a pessoa que fez, que se arrependeu, ela se dedica ao bem para conseguir superar essas coisas ruins, mas, acima de tudo, orar por esses espíritos que, infelizmente, por ter tido aquelas escolhas imaturas, infantis, apressadas daquela época, que ela ore por esses espíritos para que eles encontrem luz, para que eles a perdoem, se já não a perdoaram, se já não estão em outro setor, sabe? Então, é uma questão realmente muito complexa. Qualquer pessoa que disser para você que vai acontecer isso ou aquilo com o espírito, eu acho que ela está sendo muito reducionista. Por quê? Porque cada caso é um caso. Você não tem regra geral. Não tem isso que eu vou te condenar para o inferno. Não, ninguém te condena a gente para nada. É a gente que se coloca nas posições relativas. Então, assim, a pessoa quem fez, se hoje tem uma consciência completamente diferente, ela se arrepende disso, poxa, já é um baita passo a mudança. Então já reconhece, se ela ora pelas crianças, se ela já doa todo o amor possível aos seres que vão reencarnar através dela, ou na creche que ela vai trabalhar, ou no trabalho do bem que ela fizer em qualquer lugar, isso já é amor que compensa o mal que se fez. Porque todos nós cometemos males diferentes, né? Em diferentes situações. E às vezes a gente não percebe o quanto isso fez mal, né? Às vezes um aborto pode ser provocado por um abandono, né? Foi um abandono do esposo, do marido, do rapaz com quem a pessoa se namorou, da família. Mas aí o que eu te perguntei foi essa pessoa que ela já está desencarnada. Eu queria entender, entende? A pessoa que fez isso, ela já desencarnou. Sim. Entende? Não, ela não está aqui para fazer, para se... Sim, mas durante a vida dela, teve alguma mudança depois disso tudo? Se ela prosseguiu com a mesma consciência que ela tinha enquanto abortou, ou enquanto abortava, o que ela vai ter no plano espiritual é o reflexo da mentalidade dela. Entendi. Completamente ligada à vida material, a gente compreendeu o porquê que ela fez isso, né? E através desses porquês a gente entende a pessoa, né? Sim. Beleza. Então, é justamente o reflexo da vida dela. É isso. Então, ela vai estar ali marcada, manchada. Ela vai estar ali marcada, manchada, mas e os porquês, né? O que essa pessoa cometeu? Foi simples espontânea vontade? Ela foi levada a isso por N1 fatores? O que aconteceu? Né? Isso é bem complexo. Isso é bem complexo. Porque a vida de cada um é muito complexa. Às vezes a gente vê só um ato, né? Você fala assim. Estou dizendo que é esse caso não, tá, Vânia? Eu estou generalizando, estou construindo um pensamento. Lógico. Mas, assim, às vezes a gente vê um caso. Né? Ah, fulano abortou. Mas, espera aí, o que aconteceu? Poxa, fulana era menor de idade, tinha sérios riscos na gravidez, é uma pessoa extremamente pobre. Ah, não justifica. Calma aí, não é assim. A mentalidade que a gente tem hoje é muito diferente da mentalidade que aquela menina tinha naquela época, né? Às vezes ela apanhava durante a gravidez, porque queriam que ela abortasse, foi ameaçada de morte. A família falou que abandonaria ela se ela tivesse a criança. Nem todas as famílias dão suporte. Nem todo mundo, né? Porque a gente fala muito do aborto feminino, né? Mas e o aborto masculino? Quantas mulheres são mães solteiras, né? Porque os pais fogem. Hoje a gente tem a lei que obriga a pagar pensão e muitos ainda não querem, né? Acham absurdo. Enfim, isso também é um aborto, né? Só que a criança já está encarnada. Pouco se fala dessa visão, né? Se fala muito do aborto feminino, jogando uma culpa também às mulheres, como se elas tivessem que ser castigadas erroneamente, né? Tremendamente. Quando o Deus que eu acredito, que a doutrina espírita me mostra, que Jesus me mostra, é um Deus de misericórdia. É um Deus de misericórdia antes de tudo. Mas pouco se fala sobre o papel do homem nisso tudo, né? E o homem que fugiu, e o homem que não deu suporte, o homem que durante a gravidez inteira a mulher teve que se virar, que não deu um pingo nem de carinho, nem de esforço, que deixou a mulher se virar sozinha, não fazia o mínimo não fazia. Fugiu,
E aí, sobre esse cara, ninguém fala? Ele não tem responsabilidade? Fora que gravidez, repleto de hormônios, repleto de situações, não tem um suporte psicológico da pessoa, do companheiro. Poxa, esse cara ele sai impune? Ele não tem responsabilidade nenhuma? Por que ninguém fala disso? Por que nos bastidores do aborto não se fala sobre isso? A gente fala sobre o ato, mas Jesus nos ensina que existem muitos dos porquês dos atos, né? E esses porquês dos atos é que mostram pra gente que a vida é muito mais complexa, muito mais ampla, muito mais profunda do que a gente pensa, né? Então, toda vez que falam em aborto, eu tomo muito cuidado. Eu vejo que adoram fazer conferência sobre isso, adoram, mas é um bate-papo que envolve saúde pública, que envolve situações extremamente complexas do ser humano, psicológicas, sociais, sabe? Será que vale a pena, por exemplo? Não estou dizendo, isso não é uma petição para que se aborte situações, né? Mas, por exemplo, vale a pena, né? O que valeria mais a pena? Você deixar... Porque muita gente fala que é pró-vida. Aí, não pode abortar, não sei o quê. Ok, realmente, a gente não está defendendo o aborto. Mas aí a criança nasce, aí ela não tem direito à alimentação, não tem moradia, ou seja, ela é criada pela rua, ela se alimenta de fezes, ela se alimenta de coisa, e daqui a pouco ela vai desenvolver uma doença e morrer. Então você quer só que a criança esteja no mundo, mas não quer dar condições para que ela viva? Você quer que ela sobreviva como um animal? Isso é ser pró-vida? Qual o papel da sociedade? Mas, Guilherme, mas isso daí não faria parte, no caso da programação dela? Passar por isso? Então, Lucília, isso é muito mais complexo. Sabe por quê? Porque quando a gente fala de programação espiritual de alguém, eu lembro sempre da frase de Jesus: o escândalo há de vir, mas ai daquele por quem vier o escândalo. Porque se a gente pensar assim, não, faz parte que a pessoa passe por esse sofrimento. Aí você pensa, bom, mas se for assim, a pessoa que causou esse sofrimento também vai passar. Mas outra pessoa vai ter que jogar sofrimento para ela. E por aí vai. Significa que alguém vai ter sempre causar sofrimento em outrem. E não é essa a ideia. A ideia é que, poxa, eu reencarnei, eu tô vendo as injustiças do mundo, eu vou lutar contra elas. Mas as pessoas têm que passar pela injustiça. Se fosse assim, Jesus teria causado terror e não amor. Porque o amor é que ensinou os discípulos a não serem como eram. Foi o exemplo de Jesus. E mesmo com o exemplo dele, eles falharam. Aí sim, por escolha própria, por erros próprios, eles conseguiram cair e se levantar. Você vê o próprio Pedro. Jesus não obrigou Pedro a negar ele. Em nenhum momento, Jesus deu todo o apoio para que Pedro não negasse, o reconhecesse. Jesus deu todo o apoio a Judas, até no último momento, falou, amigo, aqui vieste. Chamou ele de amigo. E Judas ainda assim traiu. Quer dizer, ofereceu portas a alguém até o final. Então, o que eu penso, essa questão é falar, a gente fala. E isso é um pensamento muito comum, infelizmente. As pessoas tendem a pensar assim. Não, mas a gente tem que deixar, isso tem que acontecer. Não. A gente está aqui para lutar contra essas injustiças. Por isso que a gente estuda. Lutar, Dentro das nossas possibilidades, a gente vai lutar, vai tornar... É claro que a gente não vai mudar o mundo de uma hora para outra, não. São coisas pequenas que a gente pode fazer, mas que geram a diferença. Para aquelas pessoas vão gerar a diferença. É aquela história dos miseráveis, né? Do Jean Valjean, que ele era um ladrão. Ele ia ser preso de novo quando o padre virou para ele e falou assim... Ele foi acolhido na igreja, roubou os castiçais, pegaram ele de novo, ele tinha acabado de fugir da prisão. Fugiu da prisão, ninguém queria dar emprego para ele, né? Aí ele se alojou na igreja. Aí de noite ele roubou os castiçais de ouro da igreja. Aí os policiais pegaram ele. E aí os policiais viraram, né? Reconheceram que aquilo era da igreja, a igreja extremamente rica, né? E uma coisa muito específica, né? Um castiçal, um prata, aquilo dali eles viram que era da igreja. E aí viraram, acordaram o padre, trouxeram ele e falaram assim, olha, ele está dizendo que você deu para ele. Aí o padre falou, sim, ele inclusive esqueceu os outros castiçais. Aí o Jean Valjean achou absurdo, né? Falou assim, poxa, peraí, achei que ele fosse me condenar. Aí o padre virou para ele e falou assim, agora, como gratidão que eu fiz a você, faço bem a outras pessoas. Que aquilo dali tocou mais o Jean Valjean do que todos os anos de cadeia que ele teve. É verdade. Foi isso com Jesus e muitos, né?
Você pensa no próprio Levi, né? Levi, que era um cobrador de impostos, quantas coisas ruins Levi passou? Quantos preconceitos, quantas ameaças, quantas pedras. Paulo, né? Mas bastou um encontro com Jesus para tudo mudar. Não esse encontro, né? Como nossos irmãos protestantes respeitosamente falam. Esse encontro verdadeiro. E aí é muito aquela frase que falam, para você denunciar um edifício torto, você não precisa demolir. Constrói um reto do lado. E a gente já vê que ele está torto. Então, é um tema muito, muito complexo, né? E ok, vão ter situações que o espírito realmente vai ter que passar pela dor e pelo sofrimento. Mas lembrando que é ele quem impõe a si. Claro, outros serão instrumentos disso e possivelmente também terão. Mas não é esse exatamente o caminho, né? Existem 3 modos de aprendizagem. A primeira aprendizagem é pela reflexão. A segunda é pelo exemplo. E a terceira é pela dor. Quando a gente não consegue aprender de jeito nenhum pelos 2 primeiros, a gente vai pela dor. Mas não significa que a gente vai aprender sempre pela dor. Depois que a gente não precisa mais dela, ela se vai. Ela se vai. Então, mas na verdade, nem tudo é planejamento, né? Programação. Isso. Nem tudo, né? Exatamente. Nem tudo é planejamento. Muita coisa é prova que surge. Nem tudo é expiação. Muita coisa é prova. E às vezes essa dor, esse sofrer na prova é somente nosso, não é nem da situação. A gente é que aumenta, né? Tem isso também. Mas nesse caso social, por exemplo, que eu falei, eu lembro quando eu entrei na doutrina que as pessoas falavam muito isso. Não, se a pessoa deu um tapa na cara de uma pessoa, ela vai receber outro tapa, ou ela vai cair, vai bater a cara no poste, não sei o quê. E eu fiquei pensando, falei, gente, e quando o ciclo acaba? Senão o ódio vai ser sempre um ciclo, né? Alguém vai ter sempre que dar um tapa na cara do outro. Eu lembro do Gandhi dizendo, olho por olho, dente por dente, todos terminaremos cegos e banguelas, né? Se for assim, não é assim, né? Não é assim. É claro que tem que ter justiça, é claro que tem que ter aos males cometidos, né? Tem que ter justiça, tem que ter justiça social, tem que entender o porquê das coisas, tem que ter, sim, consequências dos atos equivocados, mas tem que se pensar melhor sobre a humanidade como um todo, né? Como as provas são criadas, como são colocadas, né? Enfim, muito complexo, de fato, esse assunto, né? É verdade. Muito complexo. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque eu vejo, assim, muitas pessoas usando discursos de ódio, né? Porque você pensa, a gente pode usar, senão, esses discursos lá na Inquisição, né? Não, mas a fulana é bruxa mesmo, né? Então pode queimar. Como assim? Não é isso, né? Nunca foi isso. Quem chamou ela de bruxa? Por que ela é bruxa, né? Ela era uma médium, ela fazia cerveja, não sei, ela sabia matemática, né? Que mulheres não podiam saber nada disso, eram consideradas bruxas, né? Então a gente às vezes ridiculariza o outro para a gente poder punir. E a gente tem disso, né? Na nossa vida a gente tem disso. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de pensamento, porque eu lembro quando eu entrei na doutrina que eu vi muita gente que já tinha anos e anos da doutrina repetindo esses discursos. E eu pensava comigo, falei, gente, não é possível. O Jesus que eu quero acreditar não é assim, né? E depois que a gente estuda, a gente vê que não é nem um pouco assim, né? Não é nem um pouco assim. Verdade. Interessante. Gostei do debate. É bom para a gente esclarecer as coisas, né? Sim, isso era uma coisa que eu já venho querendo trazer, e eu sei que é complexo. Sim. Eu sei que não é fácil. Mas, e aí hoje foi a oportunidade por a gente estar tratando, né, do desencarne. Oi, Vânia, repete. Não é fácil. Para a gente estar tratando de desencarnar, né? Então, eu acho que já era o momento de eu estar... Porque eu já há muito tempo estou querendo trazer esse tema, né? Ah, sim. Entendeu? Mas eu sei que é um tema que não é fácil. Que a gente... o ser humano é muito fácil o ser humano julgar, né? Mas o ser humano não sabe nada, né? Não, são muitas situações, né, Vânia? Essa situação do aborto são muitas, né? Muitas. Exatamente. Mas era um assunto que eu queria estar trazendo para a gente debater, né? Sim. Inclusive, se você falar com muitas outras pessoas, as pessoas vão
adorar usar aquela imagem lá do nosso lar, quando o André Luiz vê a moça pedindo para entrar e ninguém deixa, e aí vão dar a visão espiritual para ele vê que tá cheio de manchinha preta no corpo, e fala que cada manchinha preta é um aborto, por exemplo. Aí as pessoas adoram usar isso para dizer, bom, a situação dela é assim. Gente, calma, a situação dela é muito mais complexa. Você acha que os ministros do nosso lar são reducionistas a isso? Espíritos que já passaram por milenares de reencarnações? Pelo amor de Deus, é claro que não. Aquilo dali prova que a mulher queria entrar, mas o nosso lar não estava dentro dela. Quer dizer, a pessoa não entendeu a proposta. Você nunca vai estar em um local espiritual que não esteja em você. Você não pede para entrar em um lugar. Você ou está ou não está. Essa é a diferença. Você não pede para entrar no assunto. Se você deseja entrar em algum lugar, é porque esse lugar ainda não é seu. Essa é a diferença. Você ainda não está nele. Em questões espirituais, ou você está ou não está. Por isso que é sim, sim, não, não. Não é essa história de que eu não quero entrar. Não. Não. Ou você está ou não está. Por isso que tem que invadir. Né? Esse é o ponto. Então não existe um conquistar o céu. Existe um conquistar a si mesmo. Criar em si mesmo um céu. Para que quando se desencarnar, se esteja de fato no céu. Porque sempre se esteve nele. Claro, né? Liberta da matéria, com outras situações e sutilidades. Mas, em regra geral, é essa percepção. Por isso que quando a gente fala lá no EAD, né? E o reino dos céus é semelhante a um homem que saiu a... É semelhante a fulano de tal que fez a... É semelhante ao rei que... É sempre um movimento. Sempre um movimento. Por quê? Porque não é algo fixo. O próprio Cristo falou... Não crede se vos disserem que o reino dos céus está ali, ou que está aqui. Outra oportunidade falou, o reino do céu já está entre vós. Gente, é muita sutilidade, né? Eu acho que é muito bonito isso tudo, porque mostra pra gente o quão assim, dispersos nós estamos dessas percepções. Linkar, eu amo isso, né? Porque linkar essa questão evangélica com a questão da desencarnação, para mim é tudo. Porque é justamente isso que a gente está falando. Todas essas características, todas essas informações que o Espiritismo trouxe, só servem, né? Servem ainda mais para clarear, para trazer clareza, para trazer fundamento em tudo aquilo que Jesus disse. Estudando a doutrina espírita, eu conheci de fato Jesus. O que ele quis dizer. Tudo não, né? Tudo eu estou exagerando, né? Tadinho do Guilherme. Tá longe. Mas, assim, as coisas ficam muito mais claras, né? A gente enxerga de verdade, né? Por isso que Emmanuel muito bem coloca em um poema, né? Jesus a porta, Kardec a chave. E é de fato, né? Eu adoro fazer esses links porque eu acho que fica mais claro pra gente, né? Da gente ir percebendo essas situações. Que a gente vai linkando toda essa misericórdia, toda essa questão simbólica que Jesus traz com os conhecimentos infundados na doutrina espírita. Eu acho muito legal, né? Eu espero que, de certa forma, eu esteja conseguindo passar para vocês, ainda mais para essas duas meninas que participam dos dois estudos. Eu volto só na segunda-feira, mas eu acho que eu tenho conseguido também passar essa fundamentação de como as coisas estão tão conectadas, ligadas e são profundas de fato. Sim, né? Sim. E passa sim. São profundas, são complexas e Exatamente. A gente. Não é como a gente cada imagina. debate, a cada debate, seja o assunto que for, vai abrindo, né? Vai abrindo nossa perspectiva. E a gente vai entendendo melhor, né? A perspectiva da gente vai ampliando, né? Porque a perspectiva é desse tamanhozinho ainda, né? O estudo ainda falta muita coisa. Sim. Mas a cada dúvida, a cada questão que a gente traz, a perspectiva da gente vai aumentando e a gente vai entendendo e refletindo a cada assunto. Isso. Que bom. Certeza. Bom, essa a ideia. Eu vou terminar hoje por aqui, até mesmo porque somos menos hoje, e aí a gente tem ainda mais alguns bons slides. Bons não, mas assim,
A gente não chegou ainda na metade, né? São 13 slides, a gente está no quinto. Aí eu termino hoje por aqui. Semana que vem, então, a gente continua, que aí a gente vai falar... Eu vou tentar ser um pouco mais descritivo, que o Martins Peralva, no livro Estudando a Mediunidade, ele fala sobre as etapas, né, da morte. São 4 etapas gerais, digamos assim, né? E aí a gente descreve com mais calma. Semana que vem também eu deixei um slide para falar sobre os suicidas. Né? E se Deus quiser também votar em Volta Redonda, a gente fala com mais calma. E aí os suicidas também é um tema que levanta bastante pergunta, né? Bastante questionamento. Então, para quem... Que aí a gente deixa com mais calma para ir conversando, dialogando, né? Se Mari, Vivi, Raíza, Cleia tiverem dúvidas também, enquanto a gente estiver falando. Bom, então, por hoje eu vou parar por aqui. Tá tudo bem? Alguém tem mais alguma dúvida, alguma pergunta? Não, tranquilo. Tudo bem. Tranquilo, reflexivo. As dúvidas vão Oi, surgindo Milton. e a gente vai perguntando. Walter, Né? você ia falar alguma coisa? Sim. A questão do aborto. O espírito, quando vai encarnar, ele já sabe que ele vai ser abortado? No caso, assim, a mulher que abortou 1, 2, 3 vezes, né, de propósito. O espírito que vai encarnar, né, teria que gerado por ela, né, o corpo. Ele sabe disso? Então, depende. Se é um espírito mais evoluído, inclusive, podem colocar que um espírito mais evoluído possa vir reencarnar por uma moça, né, que está ali de propósito querendo abortar, de modo que quando acontecer a concepção, ele estiver próximo dela, a psicosfera espiritual dele vai ser tão grande, tão boa para ela, que ela vai desistir da ideia. Pode ser que ela venha desistir da ideia. Pode ser que seja um espírito intermediário, que ele até saiba que vai ser abortado. E ele vai tentar fazer de tudo para que ela não o aborte. Até mesmo para que os dois cresçam juntos. E aí, se ela cometer o ato, né, ele vai conseguir não sofrer tanto com a situação. Porém, se ela não cometer, isso vai ser muito bom, obviamente, para os dois, né? Porque ela vai ter superado essa situação e os dois vão crescer juntos. Agora, se é um espírito mais grosseiro, que geralmente é o que acontece muitas vezes, ele pode reagir de várias formas, né? Inclusive raiva e vingança, né? E aí querer se vingar dela, não aceitar isso, porque às vezes tem um baita planejamento para a pessoa reencarnar, né? É trabalhoso, gera insegurança, gera tudo mais. E aí vai a pessoa e aborta. Claro que também não é assim, né? Você aperta um botão, né? Também gera várias coisas na pessoa, né? Na mulher, enfim. Mas esse espírito pode agir de várias formas. Por isso que eu comentei da oração ser sempre voltada também, né? A esses espíritos que desencarnaram devido ao aborto. Não só eles, né? Mas também aos médicos, né? Que fazem isso, que muitas vezes tem ali se são nessas clínicas clandestinas que têm a intenção mesmo, né? Não validam, não dão suporte psicológico para a pessoa, né? Que só querem ali dinheiro. Essas clínicas que só querem dinheiro, que estão voltadas mesmo para o material, elas estão ali quase que obsidiadas, né? Influenciadas pelo mal para fazer isso, né? Então, aqueles médicos ali, aqueles espíritos, essa cadeia toda, ela é bem complicada. Então, é uma trama, às vezes, que vai render reencarnações e reencarnações para os espíritos conseguirem se desvencilhar. E aí depois eles vão voltar como família, volta como amigo, volta de outro jeito, mas conectados, para conseguir se desvencilhar de todo aquele ódio gerado, toda aquela raiva, tudo aquilo que estava vinculado. Bom, mas sobre o espírito saber ou não vai depender muito da evolução dele. Tem vezes que até um espírito mais evoluído, os mentores evitam falar. Por quê? Para que só haja amor no momento da concepção, um momento muito bonito e tudo mais, e até mesmo para que não gere insegurança nesse espírito quando ele estiver ali com a mãe. Então, só havendo amor e confiança e conforto, a mãe, por mais penosa que possa ser a situação, pode, apoiada nesse conforto, nesse amor que está sendo trazido por esse espírito que vai reencarnar, ela vai conseguir não abortar. Então, ela vai tentar driblar as dificuldades sociais
para conseguir ter ali aquela criança, né? Que não é fácil, de jeito nenhum. Não é fácil. Tendo condições financeiras, você sabe que criar um filho já não é fácil. Imagina você não tendo, né? Então, assim, em geral é bem complexo também isso. Como eu falei, né, esse tema é muito complexo, mas o espírito pode ou não saber. Em geral, não sabe. Em geral, não sabe. Não é todo mundo que imagina, né? É como se você já soubesse que a sua viagem ia fracassar, né? É como se alguém dissesse assim para você, ó, você vai viajar daqui até São Paulo, mas seu pneu vai furar na metade do caminho e você vai ter que voltar. Nem todo mundo vai receber bem isso, né? Poxa, já vou saber que vai furar, então para que eu vou? Não, tem um propósito, você vai encontrar, sei lá, alguém na lanchonete, não sei. Porém, se você não sabe que vai furar, aí você vai encontrando pessoas pelo caminho, que a pessoa, o espírito que está ali reencarnando, ele está conectado com o que a gente chama de aura, né, com a parte perispiritual da mãe, e ela acaba envolvendo outras pessoas naquele magnetismo, né, pessoas boas, pessoas ruins, e podem pegar um pouco daquela influência ou não. Pode acabar influenciando positivamente ou não as pessoas, né? Em geral, nesse espírito mais evoluído, vai influenciar positivamente. E aí o que acontece? Imagina, aí você está indo para São Paulo lá, aí, bum, seu pneu furou, aconteceu a situação, não só pneu furar, né? Só pneu furado tem o step, mas assim, aconteceu a situação que você vai ter que voltar para o Rio. Seu carro escangalhou, que não tem como. Não tem como você ir para São Paulo, você tem que voltar para o Rio. Às vezes você vai aceitar melhor se você não souber. E aí depende, de novo, dos espíritos, né? Mas, em geral, é melhor você, no meio da estrada, perceber que não e voltar, você aceitar que vai ter que voltar, porque querendo ou não, você encontrou alguém ainda no posto, fez alguma amizade, curtiu a viagem enquanto estava indo, ouvindo música, conversando com alguém, do que você ir já ansioso, angustiado, já sabendo que isso ia acontecer. Que imagina, por exemplo, a questão do Cristo, né? Será que todo mundo ia ter condições psicológicas para suportar a ideia de que já ia reencarnar sabendo que vai ser crucificado? Imagina você, criança, adolescente, já sabendo que isso ia acontecer com você. Não é qualquer um, né, que suporta isso. A gente tem um pouco de intuição sobre as coisas que podem acontecer sobre a nossa vida. E inspiração também. Mas não é assim tão claro. Então, às vezes, para o espírito saber que vai ser abortado antes de reencarnar, isso é muito forte. E também fora que, assim, nem tudo é exatamente o futuro, né? Sempre depende do livre-arbítrio. Então, assim, tem probabilidade de ser abortado, mas às vezes pode ser que não seja. Você vê como isso tudo é bem complexo. Eu citei alguns exemplos, né, que existem, mas existem milhões. Milhões. Tudo bem, Walter? Foi respondida a pergunta? Foi? Legal. Tá certo. Então, tá bom. Então, eu acho que dá para a gente perceber o quão complexo é isso tudo, né? Essa percepção é bem complexa para a gente. E aí a gente só vai... Olha, acho que um ofício que eu, pelo menos agora, na minha mentalidade atual, conscientemente que eu não gostaria de desempenhar, é ficar avaliando essa questão de planejamento reencarnatório de ninguém no plano espiritual. Que, olha, deve ser uma dor de cabeça. Deve ser muito difícil, né? Nossa, mãe. São muitas questões que entram, né? São muitas questões. Uma equipe muito grande, né? Para avaliar, para orientar. E é muito tempo também, né? Diz que leva anos e anos, né? Anos e anos terrestres, Os espíritos isso não é nada, né? Mas assim, pra gente pra gente é muito, Nem ser estagiário. No meu caso, eu só seria estagiário, né? Se eu conseguisse uma vaga pela misericórdia divina, mas não gostaria de ser estagiário disso, não. Nem eu. Se conseguisse ser estagiário, né? Se eu conseguisse ser. Mas, enfim. Verdade. É isso, gente. Se ninguém tem mais nenhuma dúvida, nenhuma pergunta, eu tenho. Quem que, agora não como estagiário, mas como trabalhador ou trabalhadora, gostaria de fazer a nossa prece final? É fácil de... Você faz, Vânia? Tá bom. Fácil. Pai, obrigada, Pai, por esse momento. Obrigada por estarmos aqui reunidos. Obrigada pela saúde,
de todos nós. Obrigada por este grupo, que a cada dia a gente aprende mais um pouquinho, a gente cresce nas experiências e nas trocas. Obrigada, Pai, pelos mentores do grupo, pelos mentores de cada um, pelos mentores dos que não estão aqui conosco, que todos estejam em paz. Obrigada pelo teu olhar de compaixão por cada um de nós. Obrigada, Pai. Te peço, Pai, que tenhamos sabedoria para lidar com os intempéries de todos os dias. Obrigada, Pai. Obrigada por estarmos aqui. Eu te peço permissão a encerrar os estudos dessa noite, dizendo graças a Deus. Que assim seja, Vânia. Muito obrigado. Muito